Utilizado por mais de 10 milhões de usuários, o plugin Yoast SEO te ajuda a implementar as otimizações básicas de SEO que o seu site precisa, o seu site WordPress, para poder ranquear melhor no Google, para poder aparecer no índice do Google e brigar por posições privilegiadas aí, absorvendo tráfego e gerando dinheiro, gerando clientes com esse tráfego aí para o seu negócio, para o seu projeto. Então nesse vídeo, é uma masterclass na verdade, eu vou explicar para vocês bastante coisa importante sobre o Yoast e como otimizar ele para SEO local. Vamos lá. Aqui em plugins no WordPress, vamos adicionar o plugin, então clicando aqui em adicionar plugin, acho que todo mundo já sabe isso. Para quem não sabe, aqui dessa maneira nós adicionamos um plugin. Buscamos aqui a Yoast em pesquisar plugins e temos aqui o plugin com mais de 10 milhões de instalações ativas. Clicamos em instalar agora, clicamos aqui em ativar, já temos o plugin ativado. Quando você ativar pela primeira vez, vai vir um assistente de instalação, vai aparecer para você, assistente de configuração do plugin. E embaixo você vai ver a opção skip ou pular. Pode pular isso, tá? Então uma vez que nós temos o plugin instalado, nós podemos vir aqui em configurações, ou aqui do lado, como vocês podem ver aqui, nós temos a aba geral, temos a opção geral e configurações, tá? Vamos aqui primeiro em geral. Então aqui o Yoast nos mostra as pontuações de SEO, pontuações de legibilidade e tem algumas opções para atualizar a Premium. O que são essas pontuações de SEO, de legibilidade? Ou seja, que o plugin analisa seu conteúdo e te diz se está bom, se está ok, se precisa melhorar. Eu não utilizo isso, eu acho que vocês devem saber que criando um conteúdo que supra realmente a necessidade de busca do usuário, se é ler tal coisa, então que nós demos essa informação o mais breve possível. Se é realizar uma ação, que realize essa ação o mais rápido possível, tá? Dessa maneira, naturalmente, as palavras necessárias, tudo que é necessário já vai aparecer no conteúdo, tá? Então, aqui é um robô, ou agora é a inteligência artificial que vai fazer uma análise para você de se você tem que pôr mais palavras, quais palavras faltam, essas coisas, como está a legibilidade. E como eu falei para vocês, eu recomendo não se guiar por isso, tá? Não se guiar por essas análises. A utilidade do plugin para nós é para fazer as configurações de SEO essenciais de modo fácil aqui no WordPress para nós, tá? O que vai fazer o plugin é adicionar um monte de etiqueta. Por exemplo, se nós vamos aqui nesse site Carreto SP e clicamos aqui em ver código fonte da página, vai abrir aqui para nós o código fonte. Então aqui nós vemos várias etiquetas, diz que está otimizando com o Yoast SEO plugin esse site, tá? Então nós podemos ver aqui e ele começa a adicionar etiquetas para nós com direcionamentos para o Google sobre quais páginas pode rastrear, quais páginas não pode rastrear, quais são os títulos de cada página, entre outros códigos, tá? Qual a descrição de cada página para que o Google possa entender essas páginas e colocar no seu índice de conteúdos e logo mostrar de acordo com a intenção de busca do usuário, tá? Então se nós descemos aqui, nós vemos aqui essas etiquetas meta e tal. Isso, ao invés de pôr manualmente, configurando o Yoast, ele vai te incluir as etiquetas com as configurações corretas para cada tipo de projeto, tá? E aqui nós temos mais código que inclui o Yoast também, que seria os dados estruturados, esquema, né? Que são outros códigos que falam mais sobre a nossa organização, sobre o nosso site, o tipo de conteúdo, dão dados como, por exemplo, preços para um e-commerce ou número de reviews para um negócio, pode ser. Tudo isso você vai incluindo com os dados estruturados e o Yoast também já te coloca o essencial para um tipo de negócio, tá? Já para outros tipos de negócio nós temos que ou colocar os códigos manualmente, porque se pode colocar manualmente, tá? Ou utilizar o Premium. Então, aqui nós temos configuração pela primeira vez, nós clicamos aqui, você poderia seguir por aqui, tá? Faz a iniciar a otimização de dados de SEO, também não recomendo fazer isso, vai fazer a mesma coisa, a análise ali para vocês, e como eu falei, isso é coisas que vocês têm que interiorizar e não ir se guiando por plugin, tá? Vocês têm que saber qual página vai suprir quais intenções de busca e a partir daí criar o conteúdo idôneo, específico para isso e, claro, ter em mente as palavras-chave que você vai utilizar. Você pode observar, tenho que mencionar essa palavra aqui, posso mencionar essa palavra e tal. É melhor fazer dessa forma para você interiorizar, enfim. Aqui, vamos pular isso aqui. As mesmas coisas que tem aqui é o que nós vamos ver aqui em configurações, tá? Lembrando que nós estamos desenvolvendo um projeto para SEO local, para prestação de serviços, empresas, negócios, ok? Então, as configurações específicas para esse tipo de negócio nós vamos ver nesse curso de SEO 2025 da WebVip, tá? Aqui tem opções que nós podemos desativar, como eu falei, eu recomendo desativar, vou mostrar como eu utilizo, tá? Desativa essa análise de SEO, desativa essa análise de legibilidade para deixar o menos
coisa possível, tá? E aqui nós podemos ver mais insights, conteúdo estrutural para garantir que seus artigos mais importantes recebam a atenção que merece, tal. Também tiro isso. Contador de links no texto, isso pode ser útil, podemos deixar. Compartilhamento social deixamos, dados do X deixamos, compartilhamento do Slack, se não é um projeto específico, podemos tirar isso. E menu do iOS na barra de administração, que é esse daqui, que nos ajuda a ir mais rápido, tá? Também podemos tirar. Tá? Aqui nós temos endpoint da API, isso nós vamos deixar, ok? Porque pode ter alguns projetos ou e-commerce que pode utilizar isso, nós deixamos aí, apesar de que não vamos utilizar o e-commerce no SEO local, para que vocês saibam, o e-commerce, alguma outra aplicação pode utilizar isso, sitemaps deixamos, tá? E salvamos as alterações, ok? Subimos aqui e aqui nós temos noções básicas do site, clicamos aqui na aba geral e aqui nós temos o nome do site. Nome do site, o que nós vamos colocar para otimizar? O nome do site é a marca, tá? Vamos colocar aqui Carreto SP11. Agora, como foi falado na montagem e estruturação do domínio e tal, é importante que você crie uma marca que se associe muito com a sua atividade e que de preferência tenha uma palavra-chave ou uma variação, ou que você possa complementar uma palavra-chave, tá? E alguma referência geográfica e tal. Como nós temos aqui Carreto SP11, eu vou deixar só assim, mas se fosse outro nome eu poderia colocar uma marca mais específica, um nome mais genérico ou próprio e logo colocar Carreto SP, por exemplo, uma palavra-chave, tá? Mas o ideal é que fique só o nome da marca mesmo assim, tá? Aqui, nome do site alternativo, nós podemos colocar, se a nossa marca é muito grande, um nome mais curto aqui, tá? Que se associe também com o nosso negócio. Então, dessa forma, nas redes sociais, em outros locais de compartilhamento, poderiam mostrar o nome mais curto do seu negócio, o nome alternativo, ao invés de mostrar o nome longo, tá? Então, para isso serve esse campo. Aqui nós temos a descrição, colocar a descrição da empresa, palavra-chave, localização, tá? Igual eu coloquei aqui, sua empresa de carretos, frete e mudanças 24 horas em São Paulo. Coloquei localização, coloquei relevância geográfica, mencionei empresa de carretos, aumentar a semântica, palavras alternativas ou próximas às nossas palavras principais da nossa atividade, etc. E outras palavras, fretes e mudanças que também fazemos para aumentar aí essa atração de palavras-chave. Aqui nós temos a opção de escolher o separador do título que nós queremos, tá? Que é esse título que nós podemos ver aqui, tá? Então, se nós colocamos aqui site 2 pontos, nós podemos ver esses títulos do Google, então que é o separador tracinho, tá? Tracinho, nós podemos selecionar, mais que nada por estética ou também para termos mais espaço para escrever mais coisas, tá? Nem todos esses caracteres vão ocupar o mesmo espaço. Por exemplo, se você utiliza a barrinha vertical aqui, você vai ter mais espaço de longitude para escrever algo mais, tá? E assim captar mais cliques, enfim. Aqui é a imagem do site que nós temos que colocar. Então, essa imagem, quando quando um post não tem uma imagem definida, vai utilizar essa imagem, tá? Aqui nós temos a opção de enviar para a biblioteca de mídia do WordPress todas as imagens que nós temos relacionadas com o nosso negócio. Então, eu vou enviar algumas imagens aqui. Então, subi algumas imagens aqui, vou colocar essa imagem. Aqui nós temos todas as imagens do site. Eu vou colocar essa imagem que tem aqui o número de telefone, a marca e tal. Ok, selecionamos a imagem e essa imagem será a imagem alternativa quando compartilhar um post nas redes sociais que não tenha uma imagem própria desse post, já vai utilizar essa imagem, tá? Então mais para frente nós vamos ver isso onde localiza as imagens do post e tal, mas na área de edição do posting você pode colocar as imagens específicas, tá? Aqui nós temos restringir configurações avançadas para autores, diz que por padrão apenas editores e administradores podem acessar essa seção, nós deixamos assim, podemos deixar assim, tá? Rastreamento de uso, não vamos tocar isso, tá? Porque eles querem rastrear dados e tal. E aqui nós temos políticas do site que são opções premium do iHost e aqui nós podemos ver do lado direito que tem mais opções premium do iHost. Na plataforma WebVip, aqui como vocês podem ver, vocês têm a opção de fazer o download do iHost Premium, tá? E também ver todas as aulas, todos os conteúdos do fórum, acessar aí todos os recursos e ferramentas que nós temos, tá? De outro modo, existem outras formas de criar esses recursos Premium que o iHost cobra aí, por exemplo, aqui são páginas de políticas que podemos criar manualmente, mais para frente eu vou comentar sobre isso, tá? Salvamos as alterações e beleza, aqui em cima temos representação do site e aqui pergunta se é uma organização ou uma pessoa. O iHost serve para qualquer tipo de projeto e é muito recomendável. Por exemplo, se eu vou fazer um projeto ticosantos.com, eu posso colocar que é uma pessoa, tá? É minha marca pessoal,
ou se eu vou trabalhar como uma organização, como Carreto SP, eu deixo organização. O que vai fazer essas opções que nós vamos preencher é fazer o iHost incluir dados estruturados dentro do WordPress que vem limpo, tá? Ou seja, que se você não tem esses dados estruturados e a concorrência tem, com certeza você vai aparecer muito pouco lá nas últimas posições se o Google te indexar, tá? Que são aqui JSON, tá? Principalmente, como vocês podem ver aqui, que fazem parte do esquema.org, e eu não vou entrar em detalhes porque nós estamos falando da configuração do iHost, mas aqui no esquema.org nós temos aqui esquemas, como vocês podem ver aqui, que são esses dados, tá? Em formato aí JSON, principalmente, que nós temos que incluir, nós podemos incluir, então nós temos aqui organização, pessoa, place, local business também serviria para restaurantes, que são específicos, para mostrar menu, esses resultados enriquecidos nas SERPs do Google, tá? Então o que vai fazer é incluir esses códigos. Então aqui nós vamos utilizar um esquema de organização e vamos colocar o nome da organização, Carreto SP11, ok? Lembrando que se você não tem palavra-chave no nome e tal, coloca um tracinho aqui e coloca a palavra-chave, tá? Eu poderia até colocar o telefone junto, vai ajudar a dar mais relevância, tá? Aqui nós temos a mesma coisa, nome alternativo, e aqui vamos colocar o logo, tá? Então aqui nós estamos criando o nosso ecossistema de marca, tá? Estamos fazendo a nossa marca existir de verdade agora, tá? E temos a opção aqui de colocar outros perfis, Facebook e X, e temos aqui a opção, se quisermos colocar mais perfis ou outros perfis específicos, desbloquear com Premium, tá? Como eu falei para vocês, temos isso na Web VIP, na nossa comunidade privada de SEO e monetização, onde lá você vê vários projetos completos, e tem a opção também de você colocar isso na mão, tá? O que vai fazer essa parte aqui do iHost? Vai colocar dados estruturados relacionados às redes sociais, onde vai identificar para o Google que quando o Google ver essa rede social do Facebook, quando o Google ver essa rede social do X, os dados estruturados vão dizer, ó, pertencem a Carreto SP, ó, faz parte dessa organização, e o Google também vai ler essa rede social, também vai ver a relevância dessa rede social e vai tratar como um todo o seu projeto, tá? Então o posicionamento do site não depende só do que você faz no site, mas depende de tudo que você faz com relação a essa marca, principalmente essa é a diretriz hoje, tá? Então aqui ele vai utilizar essas redes sociais para colocar um esquema same as, dizer que é o mesmo que, e vai fazer a identificação para você, igual nós podemos ver aqui em algum local, tá? Deixa eu colocar aqui com Ctrl F, buscar same, vamos colocar aqui Facebook, tá? Então nós vemos aqui, ó, então parece que ele não tem, vamos ver aqui, profile. Aqui ele nem tem referência às redes sociais, ele nem preencheu, já é um ponto a melhorar quando você vai auditar um site também para dar pontos a melhorar para o cliente. É bom você ver o esquema que ele está utilizando, etc. Então nós já teremos vantagem em relação a isso, mas basicamente seria incluído outro esquema aqui que associa as redes sociais com isso, tá? Com essa organização. Por exemplo, aqui nós temos, ó, dados estruturados, poderia abrir um script type, tá? Application JSON, e logo colocar dados aqui mais completos, tá? Do que o iHost poderia fazer isso manualmente, tá? Utilizando IA, inteligência artificial, posso perguntar ao ChatGPT que me dê um esquema completo de organização ou quais são os pontos que eu devo preencher para o meu negócio em um esquema dos dados do negócio, ele vai me dar completo, e nós podemos colocar isso mesmo utilizando o iHost para outras etiquetas meta, etc, de otimização, como eu falei, nós podemos manualmente colocar isso, e nós temos aqui, ó, same as, e aqui nós podemos ir incluindo as URLs das redes sociais, que é basicamente o que o iHost Premium vai fazer para você, tá? Então aqui eu não vou colocar nenhuma por enquanto, mas devemos colocar todas as redes sociais, ter as contas nas redes sociais do projeto, salvamos a alteração, ok? E aqui nós vemos conexões do site, podemos colocar aqui uma etiqueta do Google Search Console, que nós vamos ver mais para frente, que é uma plataforma do Google que dá dados sobre como está indo o nosso site no Google, tá? Se você não conhece, é isso que faz, mostra o nosso tráfego, as visitas que está recebendo, os cliques e etc, as páginas que estão indexando. Para que isso funcione, nós temos que colocar uma etiqueta no código do nosso site, tá? Do nosso tema, tá? E pode ser aí, para quem não mexe com programação um pouco mais complicado, então você pode colocar esse código de verificação diretamente aqui, ou do Pinterest também, que você deve criar rede social e colocar aqui, tá? Logo você salva isso, e aqui nós temos tipos de conteúdo. O que vai fazer essas configurações é padronizar as configurações de conteúdos, tá? Que nós postarmos tanto páginas quanto post, tá? Páginas nós utilizamos geralmente para anúncios de serviços, etc, informações que não mudam tanto, e posts para informações mais dinâmicas ou que podem ser atualizadas mais frequentemente, tá?
para uma notícia e etc. Por exemplo, aqui em tipos de conteúdo nós temos página inicial. Então aqui nós podemos definir a aparência na pesquisa do Google para essas páginas iniciais, tá? Para essa página inicial. E é muito importante definir bem o título e a meta description, que é o que vai te ajudar a posicionar para os termos específicos que você está atacando com a página, e vai ajudar o usuário a clicar mais ou menos na sua página, dependendo de como você otimiza o seu título e a descrição, tá? Então aqui nós podemos definir qual é o título que nós vamos ter aqui, tá? Como nós podemos ver aqui, ó, por exemplo, nesse padrão ele tem carreto perus, carreto perdizes, um separador, como nós já falamos, e aqui ele tem um número de telefone, tá? E aqui ele tem o separador, na verdade esse hífen ele colocou aqui manualmente. Esse aqui é o separador do iOS, está utilizando a barra vertical, como falei para vocês, para ter um pouco mais de espaço, e utiliza palavras-chave para dar relevância, tá? Mas aqui ele não está dando... a marca dele, na verdade, apesar dele já estar aí faz tempo, é meio confusa, porque fica carreto, carretos, você não sabe qual é o nome da empresa, é algo meio genérico, tá? Então ele vai forçando aqui dessa maneira, não é muito recomendável fazer assim hoje, tá? Recomendável não forçar e ter marca. Então aqui, dependendo de como nós padronizamos o título, sempre que nós mudarmos o título da página, por exemplo aqui, vamos em páginas. Aqui eu vou adicionar uma nova página. E eu vou colocar o título dessa página, por exemplo, carreto 24 horas, tá? Por quê? Porque eu já sei que eu quero dar relevância para essa palavra junto com a minha marca, tá? Então eu vou publicar essa página e conforme vocês podem ver aqui, embaixo da página mostra como vai ficar o título da maneira que está agora, ó, carreto 24 horas. Isso daqui é do iHost, tá? Ele mostra, ó, o título da página, carreto 24 horas, separador vertical e a minha marca, tá? Carreto SP11. Perfeito, é uma boa otimização. Nós temos referência de marca, nós não enchemos de um monte de palavra-chave e damos aí o contexto para o Google do que nós queremos bem, tá? Esse formato pode ser modificado, esse padrão, tá? Configurando aqui. Nós vemos aqui que nós temos a variável primeiro título do site, que é o que vai utilizar o iHost, está configurado para isso, tá? E nós vemos aqui página, separador e descrição, tá? Então aqui nós podemos mudar isso daqui. Vamos colocar aqui, vamos tirar a descrição, vamos tirar separador, vamos tirar tudo. Aqui nós inserimos uma nova variável e colocamos aqui título do site, ou podemos colocar no final, voltamos aqui para frente, colocamos porcentagem, ó, porcentagem. Aqui colocamos um T, colocamos aqui, ó, título do post, tá? Singular. E aqui nós já sabemos que vai aparecer o título do post primeiro, tá? Aqui nesse título, como eu falei para vocês aqui. E aqui agora nós damos um espaço, colocamos aqui uma porcentagem, colocamos um separador, título do site, tá? Se eu quisesse, por exemplo, inserir o telefone aqui, poderia, tá? Então dessa maneira nós vamos configurando. O ideal é inserir o telefone nesses títulos aqui, tá? Conforme vocês podem ver aqui, tá? Porque aí a pessoa muitas vezes tem pressa ou qualquer coisa, nem entra no site, já vê o telefone e já liga, tá? Dessa maneira nós padronizamos. Aqui na descrição, se nós não queremos colocar uma descrição para cada página que nós criamos, nós podemos fazer com que ele funcione pegando um pedaço de texto logo do princípio do conteúdo que nós estamos criando, tá? Que seria essa descrição aqui. Por exemplo, Carreto São Paulo, mais de 17 anos de mercado, contamos com uma equipe diferenciada, totalmente especializada, treinada, tal. Se eu começo o meu conteúdo dessa forma, escrevendo dessa forma, tendo em consideração que ele vai pegar a primeira parte para criar uma descrição, eu poderia aí trabalhar de modo sistemático e evitar trabalho de ter que vir e colocar a descrição aqui, tá? Ok? Então, o que nós estamos vendo aqui é a descrição da página inicial, mas funciona esse sistema que eu estou dizendo para vocês para todas as páginas, tá? Nós vemos aqui que nós temos a opção de post, página, tudo funciona dessa mesma maneira que eu falei aqui para vocês, tá? Nós podemos tanto colocar a descrição para cada página específica aqui, depois que nós terminamos de fazer o conteúdo, tá? Assim como definir a URL, nós vamos falar disso depois, quando nós estivermos criando conteúdo, podemos fazer aqui por baixo, definir o título dessa página específica, nesse mesmo sistema que nós estamos vendo aqui, tá? Aqui nós nunca vamos utilizar página, sempre vamos utilizar título, separador, título do site, tá? Conforme vocês podem ver aqui, para estar otimizado. E aqui na página inicial, nós colocamos o telefone, tá? Se quisermos colocar o telefone nas páginas internas, também podemos colocar aqui, tá? Então aqui para padronizar, nós poderíamos colocar um porcentagem aqui e escrever excerpt, tá?
conforme vocês podem ver aqui, ó, colocamos duas porcentagens, tá? E aí aparece resumo, conforme vocês podem ver aqui. Vai pegar essa primeira descrição aqui, essas primeiras linhas, e já vai designar como uma meta description ou otimizada, que é importante para que o Google entenda bem a relevância. É importante que tenha palavras-chave na meta descrição, relevância de empresa, copy, um pouco de copy, por exemplo, contamos com uma equipe diferenciada, totalmente treinada, etc, tá? Dessa maneira aqui nós podemos também colocar a imagem para as redes sociais, como a página inicial vai aparecer, tá? Nós podemos aqui selecionar uma imagem padrão, como fizemos lá para substituir os posts também, ok? Vou colocar uma imagem aqui, por exemplo essa, tá? Sempre com relevância de marca e tal. E o título social, podemos colocar aqui o título do site, traço o telefone, por exemplo, tá? Ou colocamos aqui uma barra vertical já para colocar o traço no telefone, por exemplo, tá? E podemos colocar aqui outras informações que nós queremos, por exemplo, outra palavra-chave que não aparece no título, por exemplo, serviços de carreto 24 horas, tá? E uma descrição social, que também podemos utilizar uma variável como vimos acima, ou colocar aqui uma descrição padrão sobre o nosso negócio, tá? Empresa com mais de 17 anos no mercado, peça um orçamento grátis agora para carreto, SP e tal. Colocamos aqui, quando nós formos publicar nas redes sociais essa página inicial, também vai utilizar esses dados aqui, tá? Então eu vou colocar aqui algo que seja a descrição que tenha no meu site. De momento eu vou colocar esse daqui, tá? Carreto São Paulo, SP11, mais de 10 anos, tá? Por exemplo. Poderia colocar relevância também de outros locais. É bom não colocar nada muito extenso para que apareça completo na rede social, tá? Salvamos aqui as alterações. Aqui temos as configurações para padronizar os posts, tá? Vimos agora a página inicial e agora para padronizar os posts. A mesma coisa, aparência na pesquisa. Queremos mostrar os posts no resultado? Claro que queremos, então isso sempre ligado, tá? E como vai ser essa montagem dos títulos dos posts que você for escrevendo? Por exemplo, imagina que eu escrevo post que é guia com 10 dicas para fazer uma mudança rápida e segura. Por exemplo, porque eu tenho que colocar posts relacionados ao meu negócio, tá? Então, se o título do post é esse, eu já sei que isso é o que vai aparecer aqui primeiro, tá? Guias, tal. Então, por isso é importante otimizar bem o título, que é para atacar essa palavra-chave, essa intenção de busca que nós queremos que apareça, tá? Logo aqui nós temos página. Nós não queremos que apareça nada de página. Sempre tiramos aqui a página, deixamos um espaço entre cada uma dessas tags, tá? Então aqui nós temos título, espaço, um separador, título do site. É o melhor, tá? Já vamos ter o título otimizado no post, o separador, o título do site, tá? E aqui a descrição, poderíamos colocar a descrição lá específica no post, que é similar à página. Embaixo nós vamos ter as opções do iHost, ou colocar aqui o excerpt para fazer o resumo já automático do começo do post. Nós sabemos que se escrevemos um começo totalmente relevante, pensando na meta-descrição, é o que já vai estar, já não precisamos tocar nada mais, já estaremos com isso padronizado, tá? E aqui nós vamos ter também um título curto e otimizado, tá? Mesma coisa, aparência nas redes sociais, e aqui poderíamos colocar uma imagem padrão para cada post, tá? Mas isso é irrelevante, isso nós podemos fazer manualmente também ou utilizando os plugins premium que tem na VIP, tá? Aqui já tem as opções dos dados estruturados do post, que são esses códigos aqui que nós falamos, tá? Que ele insere. Então aqui ele vai inserir dois dados padrões, tá? Página web para o tipo de página, tá? E aí nós podemos escolher se é uma página sobre, se é uma página de FAQ, perguntas, dúvidas frequentes, se é uma página de perfil, página de contato, página médica. Nós temos aqui vários esquemas relacionados a esse tipo, tá? Para página, deixamos aqui página web padrão e temos aqui o tipo de artigo. Se é um post de blog, se é um artigo de notícias, poderemos utilizar esse esquema. Se é um artigo de conteúdo, podemos utilizar também, tá? E podemos entrar no esquema.org para ver aí tudo que é que vai incluir se nós buscamos aqui, por exemplo, dentro desses tipos, tá? E então aqui, por exemplo, deixo aqui artigo padrão. Para negócio local, página da web padrão, artigo padrão, está bem, tá? Configurações adicionais, então aqui seria coisas para análise de página e tal. Não precisamos utilizar isso, salvamos aqui e aqui nós já vamos ter todos os códigos padrões, como falei para vocês. Se queremos colocar algo mais, poderíamos inserir manualmente, criando o nosso próprio código e utilizando algum plugin ou colocando diretamente no head, no cabeçalho do tema, tá? Ou de cada página utilizando um widget de HTML personalizado no editor do WordPress, tá? Dessa mesma maneira nós configuramos aqui as páginas, por exemplo aqui deixo o título da página, tiro
a página, deixa o separador, deixa o título do site, ok? Poderia colocar o telefone, como eu falei para vocês, já que nós sabemos que são páginas em busca de serviços locais e tal, deixamos ativado para que mostre na pesquisa. Se não queremos que as páginas por algum motivo mostrem, podemos desativar e também podemos impedir que se mostre aqui em avançado nessas opções aqui embaixo do iHost, embaixo de cada página, tá? Os mecanismos de busca devem seguir os links desse conteúdo, mesmo que você não queira que esse conteúdo mostre nos resultados, o Google vai encontrar ele, a não ser que você bloqueie ele de outra forma, como robots TXT, por exemplo, tá? Então, se tiver links dentro desse conteúdo, se você quer que o Google acesse esses links para descobrir outros conteúdos, você deixa assim. Se você quer que não, você deixa não, tá? Aqui, se você quer bloquear, por exemplo, por robots, você pode selecionar aqui nenhuma amostra ou que não mostre nenhum arquivo, nada, tá? E utilizar o URL canônico aqui, nós não vamos falar disso agora, tá? Porque o iHost já inclui isso automaticamente, tá? Isso é em outros projetos específicos, eu não quero que complique nada, mas aqui nós temos essas configurações específicas da página que podemos salvar, independente das configurações padrões globais que nós colocamos aqui, tá? Podemos colocar também uma descrição que poderia ser permanente ou o excerpt, tá? Aparência nas redes sociais, para isso, para as páginas que também poderíamos padronizar isso com código diretamente aí. E os dados estruturados para a página, tipo de página, página da web padrão, para um negócio local. Se vamos criar uma página sobre nós, poderíamos utilizar um sobre, que aí ele coloca alguns dados a mais que dão ao Google aí mais dados, por exemplo, que número de empregados, telefone, e-mail e tal, dão mais dados ao Google sobre a sua empresa, tá? Em uma página de contato poderíamos utilizar, mas como aqui nós estamos utilizando o padrão para páginas, então deixamos assim e já, se queremos que cada página tenha o seu específico, podemos colocar no código, como eu falei uns minutos atrás, tá? Salvamos essas alterações e aqui nós temos as opções de categoria e tags, e as categorias para negócios locais nós podemos deixar desligada, tá? Eu não trabalho geralmente com categorias para negócios locais, só para projetos e-commerce ou projetos específicos, tá? Para projeto local não precisa, então isso nós deixamos desligado porque nós vamos trabalhar a estrutura do projeto de outra forma. As categorias podem criar muitas URLs, muitas páginas com pouco valor, apenas com posts e tal, que muitas vezes o usuário não quer essa resposta e quer algo mais específico, então nós eliminamos aí URLs que sejam lixo, digamos assim, ou quase lixo, para que o Google não fique aí perdendo tempo e orçamento de rastreio nessas URLs e rastreie outras URLs mais importantes com uma maior frequência, tá? Então, para projeto local, esse é o local, a maioria dos projetos não vamos indexar categoria e vamos utilizar páginas e logo podemos criar e devemos criar posts e colocamos esses posts em categorias que vamos criar, mas que estarão aí no index, não vai aparecer, tá? Então aqui nós teríamos também a opção de configurar os títulos para categoria e tal, e isso para esse projeto não vou perder tempo aqui, tá? Aparência nas redes sociais, configurações adicionais. Se nós queremos que mostre os controles do SEO na categoria, podemos deixar. E mostrar o prefixo da categoria no slug, por exemplo, category. Nós podemos utilizar isso ou não, tá? Nós, como não vamos indexar a categoria, podemos colocar aqui que não também, tá? E salvamos, ok? E aqui temos as tags, a mesma coisa, são etiquetas para você ir agrupando o conteúdo. Essas tags geram mais URLs do mesmo conteúdo e para evitar problemas de duplicidade, isso só é necessário em projetos específicos ou um e-commerce ou um blog que é trabalhado de maneira muito estratégica, tá? Então nós deixamos isso desligado também para não termos esse tipo de problema, tá? E aqui as configurações funcionam da mesma forma. Salvamos as alterações. Aqui nós temos avançado, otimização de rastreamento, e aqui tem várias opções que o iHost nos permite remover, que são URLs que o WordPress gera e parâmetros, tá? Que para um projeto local você praticamente não vai utilizar isso e melhora a segurança do site se você desativar muitas aqui, tá? Torna ele mais rápido, não confunde o Google em muitas ocasiões. Então aqui nós temos metadados indesejados, links curtos, tá? Por exemplo, aqui URLs que o WordPress pode gerar com parâmetros, link da API REST, isso nós deixamos porque, como eu falei,
Pode ser que outros plugins, outros serviços como o e-commerce utilizem, tá? Então, por exemplo, links curtos nós podemos remover, esses links RSD podemos remover também, embed podemos remover se nós não queremos que ninguém coloque um embed ou incruste, eu não sei como se fala em português bem essa palavra que vai utilizar, mas nós podemos utilizar aqui para evitar que coloquem um embed do nosso site em outros locais aqui, tá? Remover etiqueta, evitar o pingback, remover essas coisas aqui de versão do PHP, remover o feed global, se não vamos trabalhar com feed, vamos remover também feed de comentário, feed de autor, tá? Não tem necessidade mais para esse tipo de projeto, a não ser que você queira automatizar publicação de posts, etc. Você pode fazer isso, tá? Vamos remover aqui feed da categoria, feed de tag, ok? Principalmente aqui, ó, remover feeds de resultados de pesquisa é bom para evitar ataques de injeção de URLs maliciosas e etc, tá? Removemos aqui, script de emoji. Esse da API WP-JSON deixamos, tá? E se queremos impedir que o Google Ads rastreie ou outros robôs como de inteligência artificial para se alimentar do nosso conteúdo e tal, podemos aqui impedir a opção do Google para rastrear aqui. Nós não queremos isso, deixa o Google rastrear. E essas outras opções poderíamos colocar para evitar outros robots através do arquivo robots.txt manualmente, tá? Com o uso da inteligência artificial. Podemos pedir aí as diretrizes para bloquear IA e bloquear outros robôs ou outras ferramentas e logo entrar no nosso servidor e colocar lá, tá? Filtrar termos de pesquisa, podemos também colocar aqui, tá? E aqui podemos selecionar aqui, ó, impedir o rastreamento de URLs de pesquisa interna do site para melhorar também aí a segurança e evitar ataques, ok? Como em o nosso negócio local, provavelmente não vai ter pesquisa, a não ser que seja um e-commerce, uma loja grande que tenha muitos negócios, então aí você tem que ter cuidado com essas opções aqui, tá? Dos filtros, para que funcione bem a sua pesquisa, tá? No caso aqui nós estamos falando de um prestador de serviço, uns projetos menores, não um e-commerce e etc, tá? Aqui, limpeza avançada de URL, deixamos assim, principalmente se você vai fazer segmento, porque isso pode atrapalhar nos segmentos que você for fazer no Google Analytics, etc. Se você maneja aqui, isso pode ser complicado, tá? Então deixamos assim como está e salvamos as alterações. Agora nós já temos aqui a opção de caminhos de navegador em avançado, isso é para ativar a aparência do breadcrumb. Vai mostrando, como vocês podem ver aqui, ó, início, tracinho, zonas, vai mostrando o caminho para o usuário, onde ele está, tá aí o Google também vê isso daqui, também vê essa estrutura, também vê esse caminho, vê qual é a lógica, qual é a relevância, quantos cliques o usuário tem do início até ele chegar em uma determinada informação, tá? Dá relevância aqui também, então os breadcrumbs você pode ativar aqui através dessa opção do iOS. Como vocês podem ver, você pode modificar o tipo de separador, que é o separador que nós vimos ali, o texto do link para a página inicial, conforme vocês podem ver aqui, aparece início, esse separador, poderia ser uma palavra-chave, poderia ser outra palavra personalizada, dependendo do projeto, tá? Para projetos locais eu deixo como está. E aqui tem a opção, por exemplo, destacar a última página. Se você ativa isso, a última página aqui que aparece em negrito, etc. Tá? E aqui caminhos de navegação para tipos de post. Aqui já vem tudo padronizado, tá? Eu recomendo deixar assim. Você pode habilitar ou desabilitar isso. Geralmente alguns temas já vem com breadcrumb. E aí, se você utilizar o do iHost, você tem que desabilitar o do tema. Se você quiser usar o do tema, você desabilita aqui o do iHost, tá? Caso o tema não tenha, você habilita aqui o iHost e logo você pode incluir o breadcrumb no seu tema. Você tem que colocar um código, tá? No seu tema. Isso você pode perguntar para a IA. Eu não sei se eu tenho aqui. Aqui eu tenho o código, inserir no header PHP ou no single PHP. No seu tema, eu não vou entrar nessa questão agora, tá? Porque aí nós já vamos começar a ir para outras coisas, mas tem que pegar esse código, colocar no tema, ou se está utilizando Elementor, esse código aqui, esse shortcode, vai habilitar junto com essa chave habilitada aqui, tá? Para utilizar o iHost no seu tema, tá? Com o breadcrumb. Então aí você pode configurar isso daqui. É para isso que serve, tá? Aqui nós temos arquivo de autor, ativar o arquivo do autor. Isso daqui vai ativar outras URLs relacionadas ao autor. Se você não está utilizando um blog onde vários escritores escrevem e tal, desativa isso, tá? Para evitar mais URLs desnecessárias, ok? Não queremos indexar nada disso para um projeto local, um projeto de empresa, etc. Tá? A não ser que seja um e-commerce e tal, um projeto específico. Arquivos de data, pode causar também problemas de conteúdo duplicado.
desativamos isso daqui também. Ok? Salvamos as alterações. Temos aqui arquivo de formato. A mesma coisa, desativamos isso, a não ser que nós vamos trabalhar um projeto muito específico. Salvamos as alterações. Páginas especiais. Aqui nós temos a opção de configurar os parâmetros de título e mensagem da página de erro, tá? Então aqui nós podemos pôr, você pesquisou por, podemos modificar isso para personalizar uma página de pesquisa interna, tá? E aqui mostra a frase de busca, podemos tirar aqui o nome da página, tá? Ou deixar separador, título do site, essa daqui tá bem assim, podemos deixar assim, tá? Página de erros 404, quando o usuário não encontra uma informação ou uma página não existe mais, ele é direcionado para uma página que avisa do erro, então aparece aqui página não encontrada, separador, título do site, tá? Poderíamos colocar título da página, tá? Aqui, isso seria interessante, tá? Vamos colocar aqui título do arquivo, poderia ser, tá? Ou o título do site já tá lá. Então, as opções que nós temos, salvamos as alterações, tá? Essas páginas também não devem existir no site de qualquer maneira, tá? Nem toda página que mudar o conteúdo ou for excluída, etc, deve ser avisada no Google para ser retirada do índice. Páginas de mídia temos aqui, páginas de mídias, quando nós colocamos uma imagem ou um arquivo de mídia, o WordPress gera outras URLs de anexo, que somente abre essa imagem, não dá mais nenhum outro valor, e essas imagens já estão também acessíveis desde outra URL, tá? Então isso pode causar conteúdos duplicados da mesma forma, se nós não vamos trabalhar com um projeto super específico, onde devemos ter aí as URLs das imagens, ou se nós não vamos indexar as URLs das imagens porque queremos gerar buscas e cliques através dessas URLs, para um projeto local, onde aparece algumas fotos de instalações e etc, coisas da empresa, não precisamos ativar essas páginas de mídia, tá? Então essa é a configuração óptima do Yoast para um projeto de SEO local, tá? Se vocês seguirem essas configurações e utilizarem as palavras-chave corretas, otimizarem o título, vocês vão ter aí um site já bem otimizado e capaz de ranquear para palavras importantes aí conforme vocês vão trabalhando o projeto, tá? Salvamos as informações e aqui RSS nós temos outras opções aqui que nós podemos colocar, como por exemplo colocar no início de cada post do feed uma mensagem específica, colocar no final de cada post, quando ele é distribuído através de feed e RSS, uma mensagem dizendo que esse post apareceu primeiro em tal local, para dar os créditos, para mencionar a fonte de onde apareceu. Isso principalmente era feito em estratégias de SEO para aumentar a autoridade, trazer mais tráfego, conseguir mais backlinks e não ser penalizado por conteúdo duplicado, etc. Você pode seguir fazendo isso hoje, já não tem tanta força como antes, por exemplo, tá? Os anéis de autoridade que utilizava isso e que agora nós atualizamos a estratégia para o Brand ID, que já não utiliza isso, é totalmente diferente, tá? E aqui tem outras variáveis que poderíamos utilizar aqui dentro dessas caixas para montar frases ou mensagens importantes que queremos que sejam sindicadas e distribuídas juntamente no feed RSS do nosso projeto, tá? Salvamos as alterações e aqui nós poderíamos fazer outras integrações, tá? E tem academia e outros recursos premium, tá? Como vocês podem ver, assim é fácil configurar o Yoast e já ter o blog aí com 50% de otimização necessária programada, tá? Logo, todas as outras mudanças sabemos que dependendo de como organizamos, configuramos aqui os recursos que nos dá o Yoast, é questão de usar bem o título, tá? Otimizar bem o começo dos textos, dos conteúdos, ou já diretamente aqui fazer a configuração e já vendo como funciona, tá? Logo, salvar aqui, não tem segredo. E na próxima aula nós seguimos aí com configurações do tema para deixar o site bonitinho, já para ir recebendo conteúdos que logo nós vamos ver ranqueados no Google. Um abraço a todos e tchau, tchau.